Senhoras senadoras, eu registro aqui com muita satisfação a aprovação ontem na Câmara Federal da proposta de inclusão no Código Penal do feminicídio como circunstância qualificadora de homicídio. O feminicídio, senhores senadores, como nós sabemos, é o crime de homicídio de mulher pela simples razão de a vítima ser mulher. Trata-se de instrumento já incorporado às legislações penais de vários países da América Latina e da América Central. Então, nós não poderíamos deixar de, no mês de março, no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, no mês em que se discute avanços importantes para assegurar direitos fundamentais da mulher brasileira, a aprovação do feminicídio ontem na Câmara, já aprovado aqui entre nós do Senado Federal. A proposta de ampliação da participação da mulher na política dominou o almoço que foi oferecido ontem pelo presidente do Senado, senador Renan Calheiros, que ofereceu carinhosamente um almoço com toda a bancada de senadoras e deputadas para discutir os avanços para a participação da mulher nos espaços de poder. E a gente queria agradecer ao senador Renan Calheiros por esta sensibilidade, por este acolhimento das senadoras e deputadas, para que a gente possa participar de forma mais efetiva e mais ativa, levando as nossas proposições para, nesse momento em que se discute a reforma política, incluir temas do interesse da mulher brasileira, para que a gente possa ter maior participação da mulher na política do nosso país. O Brasil, infelizmente, fica no ranking internacional lá embaixo, na representação de mulheres na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal. Temos apenas 51 deputadas, aqui no Senado temos apenas 13 senadoras. E a necessidade, nesse momento em que se discute a reforma política, de reconhecer a importância de aprimorar, aperfeiçoar a democracia, possibilitando mudanças, aprimoramento na legislação, para que a gente possa ter a mulher sendo melhor representada no poder do nosso país. Essa agenda, senhor presidente, faz-se necessária principalmente frente aos escândalos políticos e administrativos ocorridos nos últimos 20 anos, que tiraram dos partidos políticos o prestígio que desfrutavam da sociedade brasileira. Neste contexto, todos nós, senadoras, defendemos a importância da nossa proposta de ampliação da participação das mulheres na política ocupar o centro do debate. Ressaltamos, senhores senadores, ser inadmissível que em pleno século XXI ainda estejamos subrepresentadas no parlamento brasileiro, apesar de sermos atualmente 52% da população. É verdade que nas eleições de 2014 elevamos nosso percentual de participação no parlamento. 13 senadoras, que representa 13,6% das cadeiras aqui no Senado. Na Câmara Federal, nós tínhamos 45 deputadas federais, agora nós temos 51, o que equivale a 10% dos 513 parlamentares naquela casa. Estes percentuais comprovam como ainda somos subrepresentados no parlamento brasileiro e, pior que isso, é esta realidade que coloca o Brasil numa situação, numa lista feita pelas Nações Unidas, lá no 124º lugar, entre 145 países pesquisados. Nós temos lá atrás. Por isso, nós, mulheres parlamentares, que formamos a bancada feminina no Congresso Nacional, nos articulamos para apresentar nas duas casas, Câmara e Senado, propositura à Constituição, visando garantir uma cota de, no mínimo, 30% das cadeiras no Legislativo e de 30% dos recursos do fundo partidário para as mulheres. Ampliar a participação da mulher na política será o nosso foco prioritário no processo de discussão da reforma política. Neste sentido, fechamos questão. Lutaremos por vagas de cadeiras
para as mulheres. E aqui, agora há pouco, eu vi a presença de diversas senadoras, a senadora Vanessa Graziotin, que é procuradora da mulher, que tem sido uma grande articuladora para que a gente avance nesse processo de inclusão desses projetos, senadora Marta Suplicy, que também está assumindo esse protagonismo, senadora Sandra, várias outras senadoras e deputadas federais, todas elas, todas nós, para ser mais clara, imbuídas desse propósito, para aproveitarmos esse momento de discussão, de reconhecimento dos direitos das mulheres, para que a gente possa efetivamente alterar essa legislação e avançar nesses direitos. Iniciaremos nossa luta reivindicando a cota de 30% de forma escalonada, com um acréscimo de 5% a cada eleição, até chegarmos aos desejados 50% da presença feminina no parlamento, uma realidade que já é consolidada em muitos outros países. No tocante à destinação de recursos em campanhas eleitorais, outra prioridade nossa é a garantia de recursos para a candidatura de mulheres. Queremos que 30% dos recursos partidários sejam exclusivamente para as mulheres, mesmo depois de mantidas e efetivadas as despesas permanentes dos partidos. Por oportuno, quero anunciar aqui, no final de 2014, após as eleições, eu mesma apresentei à comissão que analisa as propostas referentes à reforma política, o projeto de lei número 389 de 2014, visando favorecer a participação da mulher na política. Então, nós temos aqui diversos projetos tramitando de autoria de diversos senadores que têm o mesmo objetivo. Então, nesse PLS que apresentei, o 389, propõe o preenchimento pelos partidos políticos de 50% das vagas nas eleições proporcionais para cada candidato de cada sexo. Minha formulação, meu projeto, sustenta-se na compreensão de que desigualdade representativa das mulheres na política brasileira é um mal que precisa ser corrigido em seus fundamentos e em suas raízes, com o objetivo claro de eliminar os entraves que as mulheres enfrentam, tanto na máquina partidária como no próprio sistema eleitoral. Temos de adotar medidas estruturantes quando da reforma política. Nesse sentido, o projeto que apresentei determina que os partidos promovam a participação política feminina dedicada a estas, o mínimo de 30% do tempo de rádio e de televisão a que tem direito. 30% do tempo que deve ser usado no rádio e na televisão deve ser para as candidaturas femininas. É a nossa proposição. Proponho também que os recursos do fundo partidário considerem a necessidade de estimular a participação feminina por meio de programa aos quais os partidos serão obrigados a destinar no mínimo 10% do volume total de recursos do fundo partidário que lhes sejam destinados. É preciso, sem dúvida nenhuma, fazer investimentos na formação, na qualificação política das nossas mulheres. Proponho, finalmente, que o mesmo princípio de igualdade entre homens e mulheres se dê no caso do tempo de propaganda política na rádio e na televisão. Ou seja, que nas campanhas eleitorais a distribuição do tempo de rádio e televisão seja 50% para cada sexo. A gente sabe que isso vai passar por um longo processo de discussão, de diálogo, mas é preciso que a gente deixe bem claro a posição, a proposta que a bancada feminina, que as mulheres senadoras e deputadas têm para que sejam discutidas, avaliadas e aprovadas por esta Casa. Senhores senadores, no âmbito geral, comprometida em contribuir para que o Brasil tenha uma reforma política que finalmente atenda aos anseios da sociedade, também apresentei outras proposituras à reforma política. Um dos projetos que apresentei foi o PLS 338 de 2014, que visa instituir o financiamento público exclusivo de campanha. Trata-se da proposta da criação do Fundo de Financiamento das Campanhas Eleitorais, a ser constituído por meio de recursos oriundos do orçamento da União e de doações de pessoas físicas e jurídicas. Esta proposta proíbe a doação direta, bem como determina a punição com multas e outras proibições de doadores que descumprirem a regra eleitoral. Atualmente, sob análise na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, a proposta que apresentei vai direto ao ponto. O poder econômico não pode comandar a política. A relação entre os mundos da política e da economia não é de todo má.
mas nunca será isenta de interesses mútuos que, em geral, não representam os anseios e os interesses da sociedade. Temos atualmente mais de 30 legendas partidárias, a maioria delas com assento nas duas casas congressuais. Mas somente com uma ampla reforma política poderemos fortalecer os partidos e resgatarmos o prestígio das legendas que foi perdido na sociedade brasileira. Como é do conhecimento dos nobres colegas, nesta casa há dezenas de proposituras afetas à reforma política. São inúmeras propostas que versam sobre questões que vêm desde o financiamento de campanha até o voto facultativo, passando por questões como o sistema eleitoral, as coligações, o fim de reeleição do presidente da República, a redução do tempo de mandato dos senadores, enfim, a punibilidade para parlamentares envolvidos em ato de corrupção. Há também no Congresso Nacional propostas que foram ofertadas por setores organizados da sociedade civil, como a CNBB, como a OAB, que também têm propostas para a reforma política. Nosso partido lançou uma mobilização nacional de coleta de assinaturas pela reforma política, com a meta de colher mais de 1.500.000 assinaturas de cidadãos e cidadãs residentes em todos os estados brasileiros. A ideia é trazer para o Congresso Nacional um projeto de iniciativa popular capaz de lançar as bases de um novo modelo de escolha e de representação da sociedade, garantindo o fortalecimento da democracia e da transparência eleitoral. De certo que, se no meio da sociedade brasileira há um consenso sobre a necessidade de realização da reforma política, no âmbito do parlamento brasileiro, a discussão sobre esse tema não é nova e é bastante polêmica e não abriga nenhum consenso. Mas todo nosso desafio é contribuir para que não tenhamos retrocesso em nossa luta por mais mulheres na política brasileira. Neste sentido, nós faremos uma grande mobilização nacional em torno das nossas propostas. Senadora Lídice da Mata, que também é uma protagonista nessa luta pela maior participação das mulheres nos espaços de poder. Queremos envolver a sociedade civil nesse processo de luta em favor da presença das mulheres no parlamento. Aqui no Congresso Nacional estamos unidas. Contamos com o apoio da sociedade, que anseia por uma reforma política inclusiva que espelhe todos os segmentos da sociedade brasileira. E aqui, senador Paulo Paim, após falar sobre um tema de relevância, que é a aprovação do feminicídio na Câmara Federal, e sobre as nossas propostas, a proposta da bancada feminina para a reforma política, eu gostaria também de informar com muita satisfação que, em nosso estado de Roraima, nós tivemos a grata alegria de ter contribuído com a expansão do ensino médio, técnico e profissionalizante. Sábado agora, inauguramos no município de Bonfim, no município de fronteira, do Brasil com a Guiana, um campus do Instituto Federal que vai atender 800 jovens da região de Bonfim, de comunidades indígenas de Bonfim e de Normandia, outro município vizinho, onde tivemos a participação da comunidade de todas essas regiões, que demonstraram a sua alegria, a sua satisfação de terem seus filhos contemplados, beneficiados com uma escola de ensino técnico, profissionalizante, tecnológico e superior, que vai mudar a matriz econômica desse município, sem dúvida nenhuma. Então, a gente queria registrar aqui que no plano de expansão dos institutos federais, o nosso estado de Roraima está sendo contemplado, felizmente. O outro campus que está sendo construído é o Zona Oeste de Boa Vista, a nossa capital. Lá, o Instituto Federal irá oferecer 1.250 vagas dos cursos técnicos e profissionalizantes para que toda a juventude do nosso município, da nossa capital, possa ter acesso ao ensino de qualidade e gratuito, que vai, sem dúvida nenhuma, melhorar a escolaridade da nossa juventude de Boa Vista e que vai melhorar também a empregabilidade daqueles jovens. É uma conquista muito forte, graças a Deus, nossa, junto ao nosso Estado, junto ao então ministro da Educação, Heloísio Mercadante, do Ministério da Educação, no governo da presidenta Dilma Rousseff. Quero registrar também que no Proinfância, que é
um programa do Ministério da Educação que visa ampliar as vagas para creche, para a educação infantil. Temos também oferecido ao nosso Estado um acréscimo de vagas considerável. Nós temos, neste final de semana, sexta-feira, a inauguração da creche do município de Caracaraí e do município de Normandia. Corrijo, município de Mucajaí. Em Mucajaí, logo mais sexta-feira, às 8h30 da manhã, estaremos oferecendo à comunidade do município de Mucajaí uma creche, uma escola de educação infantil, para dar o direito àquelas crianças de terem acesso à educação de qualidade. E também permitir às mulheres trabalhadoras o direito de ir em busca do sustento dos seus filhos e deixar, suas crianças numa escola com a certeza de que lá elas terão uma orientação pedagógica correta, elas terão segurança alimentar e nutricional nessas escolas. Roraima tem 38% de suas famílias onde a mulher é chefe de família. Então, se a mulher é chefe de família, ela precisa ir em busca do sustento da sua família. Para isso, nós temos que ampliar o número de vagas para as creches, para as escolas de educação infantil. E nós estamos procurando fazer o nosso papel. Em Caracaraí, município próximo de Boa Vista também, estaremos sexta-feira, a partir das 15 horas, entregando à comunidade do município de Caracaraí uma escola de educação infantil, uma creche, que da mesma forma da nossa capital Boa Vista, de Mucajaí e de Alto Alegre, será contemplada também com essas vagas para atender as nossas crianças. Então, é com muita alegria, senador Paulo Paim, que nós aqui anunciamos essas inaugurações para ampliar em nosso estado, nos 15 municípios de Roraima, essas escolas que vão ser de extrema importância para a inclusão dessas crianças em creches. Nós sabemos a carência, a dificuldade em todo o Brasil. Nós temos apenas em torno de 15% de atendimento das crianças em creches públicas em nosso país. Em Roraima, esse percentual é até menor, não chega a 10%. Então, é preciso trabalhar muito, usar a condição que nós temos de senadora, de articulação junto ao Ministério da Educação, ao governo da presidenta Dilma, para que a gente possa avançar na oferta dessas creches, dessas escolas de educação infantil em nosso estado. Considerando que está muito claro lá no Plano Nacional de Educação, no PNE, a ampliação em 50% a mais de vagas até o final da vigência do Plano Nacional de Educação. Então, cumprindo uma meta que está estabelecida, aprovada e sancionada pela presidenta Dilma no Plano Nacional de Educação, é, sem dúvida nenhuma, de grande relevância a gente poder estar informando aqui aos senadores e senadoras que o nosso estado está sendo contemplado com essas vagas. Concedo a palavra ao nosso senador para que possa fazer uso. Senhora senadora Ângela Portela, com muito carinho que apartei o vosso pronunciamento de alta relevância a questão do cumprimento do PNE, a questão da educação em nosso país. Eu sei o tanto que Roraima é um estado que necessita de políticas públicas adequadas, a questão da Raposa Serra do Sol, a questão daquelas questões todas que aconteceram com os arrozeiros. É necessário realmente que o governo brasileiro tenha um olhar especial para esse importante estado brasileiro, né? Eu queria, um dos motivos principais do meu aparte aqui também, senhora que é uma entusiasta da área de educação, foi que eu acompanhei a luta da senhora junto ao Ministério de Minas e Energia para propiciar a liberação de chapas, de placas fotovoltaicas, para que essas escolas tivessem um melhor padrão de atendimento, uma melhor qualidade. E eu sei que houve algumas dificuldades. Eu quero aqui, nessa parte, dizer para a senhora que agora eu quero me somar a esse esforço necessário para que a gente torne as escolas de Roraima autossuficientes em energia elétrica, via essa importância matriz energética que é a captação fotovoltaica, e que a gente vai atrás de uma forma de fazer algum convênio, de fazer algum acordo
junto ao Ministério de Minas e Energia, junto ao Ministério da Educação, para que juntos possamos propiciar o alcance da política pública de energia elétrica a todas essas instalações, a todas essas escolas. E quero dizer à senhora, para concluir aqui meu à parte, que acompanho o vosso trabalho, um trabalho generoso, um trabalho de qualidade, um trabalho realmente valoroso nessa casa. Quero me somar a essas lutas tão importantes para a inclusão social do povo mais favorecido e necessidade da nossa cidade, da nossa sociedade. O governo de Roraima é um governo que tem muitas dificuldades energéticas. Eu mesmo fiz a análise de viabilidade dos 2 linhões que vai interligar Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica, o que é muito importante para o nosso estado de Roraima. A conclusão e o feitio, realmente, a gente desenvolver uma forma para que o meio ambiente nos libere, porque já é uma área antropizada, que já tem a ABR, que nós precisamos passar com os linhões nas aldeias indígenas e viabilizar a interligação da última capital brasileira, que é Boa Vista, ao Sistema Interligado Nacional. Então, me solidarizo com a senhora, estou junto nessa luta. E vamos batalhar por um Brasil melhor, mais pujante, que ande para frente, que vê o futuro cada vez melhor. Isso é que a nossa presidente Dilma, é que o nosso governo, que o nosso Brasil anseia, e com certeza estaremos juntos nessa batalha. Muito obrigado, senhora, pela parte, e conte aqui, excelência, e senhor presidente Paulo Paim, senhor, vossa excelência Otton Alencar, que está também à mesa, com a minha participação e minha colaboração com esse importante trabalho. Estou aqui também com o meu colega Petecão, estamos juntos nessa batalha. Muito obrigado, vossa excelência, senadora Ângela Portela. Eu aqui agradeço, senador Hélio José, e estou muito bem impressionada com o conhecimento que vossa excelência tem da questão energética do nosso estado de Roraima. Sem dúvida nenhuma, nós temos que ter a oferta de energia alternativa, principalmente nas comunidades indígenas. E, sem dúvida nenhuma também, resolver os entraves para a construção do linhão que vem de Tucuruí, no Pará, ao Amazonas, e de Amazonas e de Manaus até Boa Vista é de fundamental importância. Vossa Excelência é conhecedor disso. A inclusão de Roraima no SIN, Sistema Interligado Nacional, é prioridade do nosso mandato. E nós observamos que toda a sociedade de Roraima, senador Hélio José, anseia por isso. Nós não aguentamos mais, nós não suportamos mais os recorrentes apagões. Nós precisamos ter uma economia dinâmica. Nós não podemos continuar com esse modelo econômico que vem basicamente seu PIB da administração pública. Para isso, nós precisamos ter energia confiável. E a única solução é a realização da obra do Linhão de Tucuruí, que já foi concluída até Manaus e que precisamos resolver os entraves de Manaus até Boa Vista. Mas, como muito bem disse o senador Hélio José, nós temos feito uma articulação com o ministro das Minas e Energia, nosso líder Eduardo Braga, senador do Amazonas, e o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, para que juntos as equipes técnicas dos 2 ministérios possam sentar e discutir ponto a ponto quais são os obstáculos que precisam ser removidos para definitivamente a gente resolver essa questão jurídica que impede a construção deste linhão, que é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado de Roraima e para o bem-estar das famílias de Roraima. É inadmissível, senador, que nesse momento, em pleno século XXI, de avanços tecnológicos imensos, a gente ainda viver às escuras. As famílias ainda precisarem estar recompondo seus materiais, seus equipamentos elétricos, porque toda hora tem apagão. Municípios como Rorainópolis, Caroebe, Caracaraí, São Luís, Baliza, viver diariamente sofrendo com falta de energia. Então, nós precisamos resolver essa questão e nós temos feito reiterado apelos ao governo federal, ao Ministério das Minas e Energia, ao Ministério da Justiça, à FUNAI, para que a gente avance e resolva essa situação. Era isso, senhor? Senadora, me somo a senhora tecnicamente, politicamente, para auxiliar nesse importante pronunciamento que a senhora faz, porque realmente precisamos disso,
para que o Brasil continue para frente. Obrigado. Muito obrigada, senador Hélio José, por sua parceria, por se colocar à disposição para nos ajudar nessa luta que é intensa, mas que será, sem dúvida nenhuma, uma luta exitosa. É isso que nós esperamos, é isso que o povo de Roraima também espera. Muito obrigada, senador Paulo Paim. Tudo bem, senador Ângela Portela. Como é um orador